discípulos do profeta Cacô Filipe estão no Brasil, no estado do Pará, na cidade de São Félix do Xingu, para fazer saber a todos os moradores dessa cidade que Deus fala no presente por meio de um profeta. Deve haver um profeta sobre a terra para Deus falar. De geração em geração, Deus sempre enviou os seus profetas. Por que para o nosso tempo, Deus vivo não poderia nos enviar um profeta? Por que em vez de um profeta, Deus nos enviaria uma igreja? Por que em vez de um profeta, o Deus vivo nos enviaria uma religião? Será que Deus passou a ser o Deus das igrejas e o Deus das religiões? O Deus vivo, de geração em geração, enviou profetas para a terra. Por que para o nosso tempo, em vez dele enviar um profeta, ele nos enviou padres e pastores? Será que Deus mudou? Quando foi que o Deus vivo mudou o seu parecer? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo não muda. Ele não poderia ter enviado profetas para gerações passadas e para o nosso tempo enviar igrejas e religiões. O Deus vivo fala à humanidade por meio de um profeta. O Deus vivo revela os seus segredos à humanidade por meio de um profeta. Quando Deus tem algo para dizer à humanidade, quando Deus tem algo para revelar à humanidade, Deus não envia igrejas, Deus não envia religiões, Deus não tem nada a ver com igrejas e religiões. Deus está muito longe das igrejas e religiões. Mas quando Deus tem algo para fazer sobre a terra, Deus envia um profeta. É por meio de um profeta que Deus fala aos vivos. Deus não fala aos vivos por meio de um livro sagrado, mesmo que seja a Santa Bíblia ou o Santo Alcorão, mesmo que seja livros hindus ou budistas, mesmo que seja livros maçom ou espíritas. Mas Deus deve levantar um profeta sobre a terra para falar. E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacô Filipe para a salvação dos filhos de Deus. Deus não poderia ficar assistindo às desordens das igrejas sobre a terra. Deus não é um Deus de desordem. Deus não é o Deus da confusão. Deus não poderia ficar assistindo à desordem, à confusão e à bagunça que as igrejas criaram na terra. É por isso que de geração em geração Deus envia um profeta para tirar os seus filhos da confusão religiosa. O mundo sempre teve confusão religiosa. Desde Adão que a confusão religiosa instalou-se sobre a terra. Você vê que Abel adorava a Deus de uma forma, Caim adorava a Deus de uma outra forma. Já havia confusão lá. E Deus manifestou-se de geração em geração por meio de um profeta. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso e Ele não muda, e se Ele enviou profetas para gerações passadas, aonde é que está o profeta de Deus para o nosso tempo? Aonde é que está o enviado de Deus para o nosso tempo? Será que Deus se esqueceu de enviar um profeta para o nosso tempo? Será que Deus se esqueceu da geração que nós vivemos?
Será que Deus irá deixar os seus filhos morrer nas igrejas e nas religiões? Será que Deus iria deixar os seus filhos morrer seguindo os padres e pastores? Deus não pode fazer isto, porque Deus é um Deus de justiça, e em sua grande justiça Deus envia os seus profetas para a terra. E para o nosso tempo, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão na cidade de São Félix do Xingu para dizer aos novos e velhos, aos grandes e pequenos, aos sábios e ignorantes, aos brancos e negros, que o Deus vivo está sobre a terra hoje e fala a toda a humanidade por meio de um profeta. O nome desse profeta é Cacô Filipe. Um negro africano foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação de nossa geração. Em uma geração não há salvação nas igrejas. Em uma geração não há salvação nas religiões. Em uma geração não há salvação com os padres e pastores. Mas em cada geração a salvação de Deus é um profeta vivo sobre a terra. É por isso que um dia Deus enviou Noé. Noé era a salvação de Deus para o tempo do dilúvio. Outro dia Deus enviou Moisés. Moisés era a salvação de Deus para o tempo do Egito. Outro dia Deus enviou Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era a salvação de Deus para o ano 33, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No ano 53 Deus enviou Paulo. E Paulo era a salvação de Deus para o ano 53, para a sua geração. Atos 13, 47 diz que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Mas para o tempo que nós estamos vivendo, Deus enviou para o nosso tempo o profeta Cacô Filipe. O Deus vivo, o Deus dos profetas, em seu grande amor, em sua grande misericórdia, em sua grande bondade, enviou para o nosso tempo o profeta Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão na cidade de São Félix do Xingu. Para fazer saber a todos os habitantes dessa cidade que Deus está vivo. O Deus vivo enviou um profeta para o nosso tempo chamado Cacô Filipe. O compromisso de Deus com a humanidade é enviar profetas de geração em geração. Deus não tem compromissos de enviar igrejas. Não é Deus que levanta e envia igrejas para a terra. Não é Deus que levanta e envia religiões. O Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, nada tem a ver com as igrejas e religiões. O Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, não precisa das igrejas e das religiões. Quem precisa das igrejas são os líderes religiosos, que usam as igrejas para arrecadar dízimos e ofertas. Deus não precisa das igrejas, mas quem precisa das igrejas são líderes religiosos que usam as igrejas para arrecadar dízimos e ofertas e construir os seus impérios sobre a terra. Padres e pastores construíram os seus impérios sobre a terra com os dízimos e ofertas do povo. E homens tais como Edir Macedo, Valdemiro,
Silas Malafaia, R.R. Soares, Marcos Feliciano, arrancam todo o dinheiro das pessoas. Eles tomam o seu carro, eles tomam a sua casa, eles tomam o seu dinheiro, eles tomam até a passagem de ônibus. Será que Deus enviaria um homem para a terra para tomar o dinheiro das pessoas? Será que não é com os dízimos e ofertas que os padres e pastores constroem os seus impérios sobre a terra? Sim, é com os dízimos e ofertas. Deus não enviou nenhuma igreja que você vê sobre a terra, porque o Deus vivo não é Deus das igrejas. Na Bíblia há promessa para os profetas. Mateus capítulo 23, Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Mas mostre-me um único versículo na Bíblia onde Deus prometeu enviar igrejas. Mostre-me na Bíblia um único versículo que Deus prometeu enviar a igreja católica. Mostre-me na Bíblia um único versículo onde Deus prometeu enviar alguma igreja protestante. Será que tem algum versículo na Bíblia aonde Deus prometeu as igrejas? Se há algum versículo na Bíblia, eu não conheço. Mas eu conheço Mateus capítulo 23, versículo 34. Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Lucas 11:49. Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Mateus 10:41. Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Mas aonde é que está na Bíblia o versículo aonde Jesus Cristo prometeu enviar igrejas? Eu ainda não encontrei. Será que os padres e os pastores encontraram? Será que os padres e pastores encontraram na Bíblia o versículo que diz para construir igrejas sobre a terra? Eu duvido. E eu desafio todos os padres e pastores me mostrarem na Bíblia o único versículo para a igreja católica. Eu, Deltamar Costa, discípulo do profeta Cacô Felipe, desafio todos os pastores a me mostrar o único versículo na Bíblia que promete às igrejas protestantes. Eu, Deltamar Costa, discípulo do profeta Cacô Felipe, desafio todos os pastores a me mostrar na Bíblia o único versículo que Deus prometeu enviar a igrejas evangélicas. Se os pastores têm esse versículo, peço que me mostrem, e eu me calarei para sempre. Mas se eles não têm o versículo, eles devem ficar em silêncio e entregar os seus casacos de padres e pastores, porque hoje o Deus vivo fala pelo profeta Cacô Felipe. Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que feliz